Entre todas incalculáveis possibilidades de existência no universo, criamos nossa vida, nossas memórias, nossa identidade em um lugar. O antropólogo Marc Augé diz que no mundo há a formação dos não-lugares, que seriam as instalações para o trânsito acelerado de pessoas e bens. Nesses espaços não há identificação, não há relação. Um espetáculo de teatro naturalmente opõe-se a isso. Se ele for um espetáculo de rua, a possibilidade de impacto pode ser efetivamente maior. Esta arte provoca uma ruptura na ordem cotidiana, provoca o caos, cria memórias, afetos e relações, cria lugares. Os lugares estabelecem sentidos. Acho que os lugares criados são reflexos dos processos, das relações que o constituíram, onde as fronteiras são transpostas. O trabalho individual se amplia para o sonho coletivo. Os colegas viram amigos, que viram famílias, que transformam o espaço de criação em um lugar de afeto. Foi um processo em que a família toda esteve envolvida, né? E acho que o Senhor Clandestino foi uma proposta que transcendeu da arte para a vida, porque fez com que nós, amigos de longa data, pudéssemos se reencontrar, estar mais próximos, estar mais conectados através da arte, mas também através de família, através de momentos de confraternização juntos, assim, poder estar dividindo finais de semana com a Lai, com o Denison, foi muito legal, tanto para mim quanto para a família toda, porque o que acontece, o convite foi para o Marcos, mas foi o kit completo, foi esposa, foram as duas crianças pequenas, o Augustinho com 3 anos, a Carol com 4 meses, né? Então foi uma proposta muito intensa, assim. Sentíamos a necessidade, mas esse elemento aqui, se nós transformássemos, usássemos de tal forma, fizéssemos de tal maneira, e aí a proposta era assim, durante o final de semana nós nos encontrávamos, ensaiávamos e partilhávamos esses momentos em família, mas muito mais o processo de ensaio, lógico, a gente se debruçou muito sobre o processo de construção do Senhor Clandestino, e durante a semana o Denison ia confeccionando as ideias que iam surgindo durante o ensaio, ia transformando, e a cada final de semana que eu chegava, o trabalho tinha um up, tinham novos elementos, tinha novas propostas, e aí foi muito bom, foi muito gostoso participar desse crescimento do Senhor Clandestino. O gato de Schrödinger é uma experiência mental, frequentemente descrita como um paradoxo, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Grosso modo, a experiência consistiria em colocar um gato em uma caixa com veneno. Há 50% de chance de o gato sobreviver e 50% de chance de o gato morrer. Enquanto não se abre a caixa, o gato coexiste em ambos estados. Quando abrimos a caixa, um dos estados colapsa e um dos estados se configura. Então a realidade, a nossa realidade, se configura a partir do nosso olhar. Um espetáculo só se configura a partir do olhar do espectador. A arte seria um eterno ciclo de Schrödinger. E aí a gente tinha um desafio que não existe uma estética steampunk em áudio, né? Mas a estética steampunk já começou a nos dar alguns nortes, assim, né? Então, por exemplo, a ideia da máquina a vapor, a ideia da tecnologia mecanizada, a ideia de uma ultra tecnologia e uma ultra modernidade, mas na estética vitoriana e, enfim, na estética da máquina a vapor.
né? E como poderia ser isso? Não é o cara que trabalha com chip, é o cara que é um mecânico. Então, ele tem essa ideia. Eu fiz um estudo mais ou menos sobre o dandy, o que seria o dandy moderno, né? Que a gente fica dentro daquela linha ali de Keith Richards, essas pessoas que usam muitos acessórios, que trabalham muito o visual, né? E então a gente decidiu trabalhar em cima desse perfil. E aí, então, né, nessa estética também, nessa proposição, eu comecei a pensar na ideia de gramofone, nos gravadores de cera, nas primeiras instrumentos musicais eletrônicos e elétricos, na verdade, o theremin, que foi até uma ferramenta que a gente usou. E aí eu tropecei no Vangelis, né? E na ideia do Blade Runner, né? Que é a ideia também de um futuro que não aconteceu, né? De um futuro, uma previsão de futuro, uma previsão de tecnologia e de uma aposta, digamos assim, né? Acabei compondo um tema usando um trompete PET, que também é conhecido como kazoo, uma garrafa PET com uma membrana de plástico. Acabei compondo uma melodia, acabei compondo um tema com isso, acabamos tendo a participação do Jean, que é um grande trompetista que fez o tema principal, o tema inicial do espetáculo. O colete dele e todo o processo para o desenvolvimento do figurino foi um processo muito mais manual do que industrial, assim. Eu não peguei um tecido pronto, eu trabalhei em cima desse tecido pronto, com uma modelagem pronta e desenvolvi aquilo de uma forma fácil. Eu trabalhei por mais de 4 processos de tingimento, tanto no tecido do colete quanto na camisa. Eu tive que desmontar esse colete e começar ele do zero dentro de um processo de alfaiataria, com tingimento e com medidas exatas, e que tornou o meu relacionamento com o figurino muito maior e muito mais interessante. Para finalização desse figurino, ele estava inicialmente todo feito à mão, eu precisei de uma máquina de costura, eu não estava no meu ambiente de trabalho comum, e foi interessante porque acabamos mobilizando toda a família. Nós pegamos uma máquina de costura emprestada de um vizinho que estava dentro de um galinheiro. Eu e meu pai, nós limpamos a máquina, nós fizemos a máquina funcionar todo de novo. Daí depois nós engraxamos toda a máquina, nós trocamos as peças da máquina. Foi uma produção em família. No fim, todo mundo na família estava costurando um pouco, trabalhando um pouco, porque a máquina era incrível. Foi uma viagem no tempo mesmo, porque eu costumo trabalhar com uma Singer que é ali dos anos 2000, e essa era uma Singer de 1970. Então foi bem interessante, assim, foi super legal. Mais interessante ainda é que essa máquina depois ela voltou para o seu lugar de origem, que era o galinheiro. A Calcênica optou por fazer muitos espetáculos que acabam sendo feitos mesmo na rua. Primeiro porque a gente mora num estado que não tem tantos espaços artísticos, então se a gente vai circular principalmente em outras cidades que não necessariamente às vezes em capitais, em cidades grandes, a gente não tem às vezes os espaços ideais para fazer as apresentações. E a gente também tem um problema cultural, social, que as pessoas elas não são instigadas a consumir arte. Se a gente quer chegar nas pessoas, às vezes estando dentro da casa de teatro, né, de um espaço público ou privado, para esses fins, às vezes a gente não vai conseguir encontrar o público que às vezes a gente gostaria de falar. Se há lugares e não lugares, acredito que existam os lugares fictícios. Não somente no sentido ficcional ou dramatúrgico, mas o lugar que através da arte se transforma vívido e verdadeiro na memória. Uma prótese, que apesar de não ser orgânica, apesar de não ser palpável, traz relações genuínas, constituem realidades tangíveis, faz com que compreendamos que a realidade não é única.